Vamos então aqui passar então para o assunto da aula de hoje, que seria o teorema da superposição. Então já estamos entrando na parte dos teoremas, como eu adiantei, né? É importante lá que vocês estejam já bem treinados aí nos métodos, tá? Para compreender os teoremas. Talvez esse da superposição nem tanto, porque ele acaba subdividindo o problema em probleminhas menores, tá? Resolvendo esses probleminhas menores, vocês vão ver que você consegue somar os efeitos deles para descobrir a resposta do problema maior, tá? Então, de repente, aqui o método nem seja tão importante, mas para os próximos teoremas isso vai ser, tá bom? Então, para começar aqui, né, pessoal, algumas definições aqui do que seria sistema, tá? Porque vocês vão ver que esse teorema da superposição, ele é aplicável a qualquer sistema linear, tá? Para o caso particular nosso aqui, de circuito elétrico, a gente vai estar usando esse teorema num sistema linear, que é o circuito elétrico linear nosso, né, que só tem dipolos lineares, porque aqui a gente só está trabalhando com fontes de tensão, fontes de corrente e resistores por enquanto. Então, qualquer circuito que eu desenhar só com esses elementos, ele vai ser um circuito elétrico linear, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco tem as fontes dependentes também, eu vou ver se eu gasto pelo menos um pouquinho de alguma aula para falar delas para vocês, que o circuito também, ele fica linear, tá? Então, o que acontece, gente? Essa ideia aqui, né, esse princípio, esse teorema da superposição, ele é aplicável a qualquer outro sistema, né, cujas equações, né, que governam aquele sistema também sejam lineares. Então, eu podia pegar um sistema térmico, um sistema, não sei, hidráulico, qualquer outro sistema, se as equações daquele sistema forem lineares, é aplicável ali o teorema da superposição, tá? De forma geral, né, seria subdividir aquele sistema em partes mais simples, tá? Analisando essas partes simples, né, na hora que eu somo o efeito dessas pequenas partes, eu tenho o comportamento do todo. Essa que é a moral aqui da história, tá? Então, algumas definições, né? A palavra sistema, então, ela significa aí um conjunto ou uma coleção. Né? Outra definição, o sistema é um conjunto de componentes entre os quais se estabelece uma relação de interesse. E daí eu tenho N exemplos, né? Sistema de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, até, né, exemplos aqui de sistema respiratório do ser humano, o sistema de equações, sistema econômico de um país. Outra definição, um sistema é um conjunto de elementos interdependentes que interagem de modo a formar um todo organizado. Tá? Mais definições, né? O sistema é um conjunto de componentes interconectados que interagem para atingir um objetivo, ou seja, realizar uma tarefa ou uma função. Né? Outros exemplos, sistema de propulsão de um automóvel, de frenagem, sistema de amortecimento, de refrigeração de um motor, e por aí vai. Então, pessoal, um sistema é uma entidade onde diversos elementos interagem para produzir efeitos observáveis. Esses efeitos observáveis são denominados sinais de saída do sistema. Então, aqui a definição já passa a vir mais para o lado nosso aqui da engenharia, né? Então, eu posso considerar aqui esse circuito elétrico como um sistema. Tá? Ele tem várias partes aqui, né, que formam esse todo, tá certo? Então, eu tenho meus ramos ali interconectados, minhas resistências, tem as fontes de tensão, fontes de corrente, né? E eu tenho meus sinais aqui, que poderiam ser esses sinais aqui, ou as saídas do sistema, né? Eu posso ter o interesse de descobrir quem é I1, quem é I2, né? I3, tá certo? De acordo com as entradas, que seria o que energiza aqui, ou o que excita o sistema. Então, minhas entradas seria V1 e V2. E esse sistema, né, ele vai ter uma característica própria dele. Aqui estaria meu sistema. Que seria um valor dessas resistências, né, como está configurado. Então, de acordo com essas características ou particularidades do sistema, né, dadas aquelas entradas, se eu tiver as equações que governam esse sistema, eu consigo descobrir as saídas do sistema, tá? Se essas resistências aqui do circuito, né, elas forem constantes, a gente fala, né, um conceito que a gente tem que o sistema é invariante no tempo, tá bom?
em qualquer instante de tempo, eu conseguiria achar a saída do sistema, né, de acordo com as entradas, tá? Voltando agora, né, onde que eu quero chegar, né, com essa conversa toda? Eu quero chegar para mostrar para vocês o que significa esse princípio da superposição, tá? Então, aqui, ó, um sistema é um processo de causa e efeito, de excitação e resposta, né? É o que eu disse anteriormente. Eu tenho o meu sistema, por exemplo, nosso vai ser um circuito elétrico linear, vou ter lá minhas entradas, de acordo com as características ou com as equações aqui que governam esse sistema, eu consigo achar a minha saída, tá? E se o sistema é linear, tá certo? O princípio da superposição, ele é aplicável, né? Em outras palavras aí, um sistema linear quando ele obedece o princípio da superposição, tá? E o princípio da superposição, né? Ele é composto aqui por outros dois princípios, o da homogeneidade e o da aditividade, tá? Ou proporcionalidade. O que seria isso matematicamente, tá, gente? Se eu tivesse aqui, ó, uma função f de x igual a y, e uma outra função f de x1 igual a y1, e uma outra função f de x2 igual a y2, o que seria o princípio da homogeneidade, né? Seria o seguinte, se eu fizesse aqui agora, a mesma função ali, né? f de x1, se eu fizesse ela f de ax1, né, se eu multiplicasse aqui por uma constante pertencente ao conjunto dos números reais, a minha resposta, né, seria AY1. Então, eu teria essa mesma constante multiplicando minha resposta, tá? Se eu fizesse f de b, x2, b também é uma constante, né, real, minha resposta seria BY2. E a aditividade, né? O que seria? Se eu fizesse agora a minha mesma função f, como entrada dela, eu colocasse x1 mais x2, minha saída deveria ser y1 mais y2, tá? Então, o princípio da superposição, né, ele seria a aplicação desses dois outros princípios que eu acabei de dizer, né, e se eles forem atendidos, o sistema, a gente pode concluir que o sistema é linear, tá? Olha um exemplo simples aqui, ó. Se eu tivesse f de x eu tivesse que f de x é igual a 3x. Vamos pôr aqui f1. f1 de x igual a 3x. Vou deixar só assim, f de x igual a 3x. Né? Vamos ver se isso aqui é linear ou não, né? Se eu fizesse assim, ó, um exemplo, né? Se eu fizesse f de 2, né, é igual a 6, certo? Se eu fizesse f de 3, isso é igual a 9. Tá? Então, vamos ver se esse princípio da aditividade aqui funciona para esse exemplo que eu dei, né? Então, eu sei que f de 2 igual a 6, f de 3 igual a 9. Se eu fizer f de 2 mais 3, isso tem que ser igual a 6 mais 9. Isso é igual, né? Então, tem que ser igual a 15. Quem é f de 5 aqui nessa função? Eu substituir o x por 5, realmente, 15 é igual a 15. Então, tá ok. Essa função aqui, essa função representa, né, o comportamento de um sistema que é linear. Tá certo? Vocês vão ver que se eu tivesse multiplicado por uma constante aqui também, antes do x, né, e aqui na minha resposta, né, a mesma constante, a igualdade ia ser mantida. Tá? Então, a gente observa aqui que tanto o princípio da homogeneidade quanto da aditividade, ele seria observado aqui para esse exemplo que eu dei. Tá? Agora, vocês poderiam fazer um teste aí, né, pessoal? Se eu fizesse assim, f de x igual a 3x mais 2, se eu já fizesse isso aqui, ó, vocês já iam ver que a coisa não ia funcionar. Vamos ver aqui, ó, f de 2.
f de 2, 6 mais 2, 8. E de 3 já ia dar 11, né? Então, aqui minha resposta seria 8 mais 11. 19. Né? E quanto que seria, então, f de 2 mais 3, f de 5 aqui, ó. Vocês estão vendo que ia dar 3 vezes 15 mais 2 ia dar 17, tá vendo? 17 é diferente de 19. Então, esse tipo de expressão aqui, né, não representa um sistema linear, não. Tá certo? Então, né, para ser linear, tem que obedecer a superposição, tá? E o que implica o princípio da superposição? O princípio da atividade tem que ser aplicável e da homogeneidade também. Homogeneidade ou proporcionalidade. Tranquilo, pessoal? Entenderam a matemática da coisa aqui? E o que isso significa? Como que eu transporto, né, esse raciocínio que eu passei para vocês para um sistema elétrico agora, né, um circuito elétrico linear, tá? A gente já viu aqui, né, que boa parte do que a gente está fazendo aqui para transformar nossos sistemas elétricos, nossos circuitos elétricos em equações, é usar a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, também as leis de Kirchhoff, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Para esse circuito mais simples possível ali, eu só tenho uma fonte de tensão e uma resistência. Se a resistência for constante, né, em relação ao tempo, e ela for igual a 10, tá? Olha só, se a corrente for igual a 1 ampere, né, então, pela lei de Ohm ali, eu consigo encontrar a tensão igual a 10 volts, tá? Agora, já se minha corrente for igual a 3 ampere, né, pela lei de Ohm, 10 vezes 3, eu tenho aqui também minha tensão igual a 30. E se a corrente for 1 mais 3, né? Bem parecido com o que a gente fez ali agora para verificar aqui o princípio da aditividade, né? Se ela for igual a 1 mais 3, tá? Será que a corrente seria igual a 4? Então aqui eu estou fazendo meu teste, né? Aqui está fazendo meu teste, né? Isso é verdade, né? Então vamos ver se é verdade, né? Se eu pegar 10 vezes 1, que eu tive aqui agora, né? O 10 volts, né? Mais 10 vezes 3, 40 volts. Então bate, né? A mesma coisa do que eu pegar e jogar simplesmente o 4 aqui, né? Na minha expressão V igual a RI, eu também teria 40 volts. Então aqui eu tenho comprovado aqui que não é que o sistema atende ao princípio da homogeneidade e aditividade, ou seja, ao princípio da superposição. Então eu posso dizer que meu sistema é linear e invariante no tempo. Tranquilo, gente? Então, assim, para todos os circuitos que a gente vai trabalhar aqui, né, o princípio da superposição vai ser aplicável, tá? Porque as equações que governam o sistema são equações lineares, tá certo? As equações de cada elemento são lineares. Então, de forma geral aqui, né, quais são as vantagens disso para a resolução dos nossos circuitos elétricos, tá? O que seria, então, o enunciado aqui do meu teorema da superposição para um circuito elétrico, né? Então, olha ali, ó. A tensão ocorrente em um determinado elemento de um circuito é a soma algébrica das tensões ou das correntes produzidas neste elemento, individualmente, por cada uma de suas fontes. Tá? Em outras palavras, né, a resposta de um circuito linear a várias excitações simultâneas é igual à soma das respostas individuais a cada uma das excitações. Né, tentar dizer isso aqui em outras palavras, para ver se fica mais simples. Se eu tiver um circuito lá, qualquer, com várias fontes que representam o efeito das entradas do meu sistema, eu posso decompor esse circuito, né, em vários outros circuitos, né, em N circuitos, sendo N o número de fontes que o sistema tem, e analisar qual que seria a resposta daquele circuito só para uma fonte. Se eu fizer isso para cada fonte do circuito, sabendo a resposta que ele teria para cada fonte, no final
na hora das contas, eu tenho vários circuitos mais simples, né? Então, se eu pego agora esses circuitos mais simples e somo o efeito deles, eu tenho a resposta do circuito original. Então, é como se eu pudesse subdividir meu problema em problemas menores. Esses problemas menores, eles respondem, eles seriam a resposta apenas a uma fonte do meu sistema. Se eu sei a resposta para cada fonte, né, de forma individual, o efeito completo dessas fontes é só eu somar essas respostas individuais. Na hora que eu fizer o exemplo aqui, acho que vai ficar mais claro. Tá? Então, aqui no circuito, né, se ele é linear, é como se cada fonte se comporta como se as demais não existissem. Né? Eu consigo decompor meu problema analisando ali o efeito individual de cada fonte. Para eu saber o comportamento do todo, eu somo esses efeitos. Então, o que isso traz de vantagem, né? Por que isso é importante? E o que isso aí traz de vantagem na análise? Analisar circuitos com duas ou mais fontes que não estejam em série ou paralelo. Às vezes você tem um circuito mais complicado, né? Você tem até configurações ali dos elementos em estrela, triângulo. Então, se tem mais de uma fonte, fica difícil. Daí, quando você analisa esse circuito com uma configuração mais complexa, se você puder analisar o efeito individual de cada fonte, depois somar esses efeitos, isso aí se torna mais fácil. Avaliar o efeito individual de cada fonte no circuito, às vezes é importante. E aqui tem uma vantagem muito grande, né? Que seria quando eu tenho circuitos que têm fontes de tensão contínua. Eu posso ter isso aqui, né? Um circuito com uma fonte de tensão contínua. E aqui eu tenho uma fonte de corrente alternada. Né? Vão ter circuitos que misturam ali efeitos contínuos com alternados. Então, vocês vão ver que uma maneira simples aqui de resolver um circuito como esse é primeiro avaliar o efeito só dessa primeira fonte aqui, ó, à esquerda, e achar a resposta. Vamos supor que minha resposta seria, qual que seria essa corrente aqui nesse elemento, a X, tá? Essa que seria a minha saída, dada essas duas entradas aqui, né? Vamos supor que eu tenho aqui V1 de T, que seria constante, e um V2. Então, tem duas entradas, quero saber aquela saída, quero descobrir a saída X, né? Então, vocês vão ver que um caminho aqui é aplicar o método o teorema da superposição, onde eu avalio qual que seria o valor de X só devido à primeira fonte, V1. Então, o problema fica só com a fonte de corrente contínua, fica simples. E depois eu esqueço de V1 e avalio o sistema só com efeito de V2, e calculo meu X de novo. Para eu saber agora qual que é o X devido aos dois efeitos, é só eu somar os efeitos de cada fonte, né? Os efeitos individuais de cada fonte para eu ter minha resposta. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, pessoal, com esse exemplo aqui, ó, eu tenho duas fontes de tensão V1 e V2, né? Como é que eu descobriria alguma dessas saídas aqui, né, no meu sistema? Tá? Então, vocês vão ver daqui a pouco, né, que eu posso considerar, né, esse circuito aqui, ó, ele seria igual a esses dois efeitos aqui separados, ó, porque o sistema é linear. Eu poderia analisar ele assim, ó, V1 vocês vão entender daqui a pouco, que para eu anular o efeito dessa fonte de tensão aqui, eu elimino ela, substituo ela como um curto-circuito, mais esse outro circuito aqui, ó. Agora eu eliminei o efeito da primeira fonte de tensão. E deixei só a segunda. Então essa que é a ideia, né? Tá vendo que eu tenho um circuito aqui, mais complexo, que tem duas fontes de tensão. Eu posso subdividir esse problema maior, né? Eu conto quantas fontes de tensão tem esse problema maior, no caso que só tem duas. E eu posso subdividir isso em problemas, né, menores, cada um com uma única fonte de tensão. Poderia ser de corrente também, né? Cada um com uma única fonte. E para eu analisar esse circuito mais simples aqui com uma fonte só, ele é mais fácil do que um circuito com várias fontes. Então, eu subdivido o meu problema aqui maior em várias partes menores, cada parte observando apenas o efeito de uma única fonte, tá? Se eu somar, então, se eu quisesse, para ser mais claro, né, se eu tivesse aqui, ó,
que descobrir essa corrente X aqui nesse circuito, eu ia pegar esse problema meu menor aqui, superior, e encontrar uma corrente aqui, vamos chamar de X'. Depois, para o meu outro subproblema, só com a segunda fonte de tensão, eu teria minha corrente X duas linhas. Para eu achar X, seria igual a X' mais X duas linhas. Então, essa aqui é a moral da história, né? Eu consigo subdividir meu problema maior em problemas menores, cada um com uma única fonte, seja de tensão ou de corrente, e daí, quando eu resolvo esses problemas menores, na hora que eu faço a soma desses efeitos, né, eu chego exatamente na resposta ou na solução do meu problema original. Tá certo, pessoal? Para fazer isso, né, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber como que eu anulo o efeito de cada fonte, pois eu não tenho que dividir meus problemas aqui e saber qual que é o efeito devido a uma única fonte. Então, se ele tem mais de uma fonte, eu tenho que eliminar o efeito das demais fontes do meu sistema. Como que eu faço essa eliminação dos efeitos, né? É bem simples. Cada fonte de tensão, se vocês observarem lá, como que você lembra disso e não confunde, né? Se vocês lembrarem lá, uma fonte de tensão real, ela não tem uma resistência interna. Aqui está a minha fonte de tensão real. E aqui é uma fonte de corrente real. Aí basta lembrar lá, né? Eu também tenho a fonte de corrente de tensão ideal e de corrente ideal, né? O que seria melhor aqui para essa fonte de tensão real se aproximar o máximo possível de uma fonte de tensão ideal, né? Esse valor da resistência aqui seria igual a quanto? Vocês lembram lá? Seria igual a zero, né? Tá certo? Então, por isso que a gente fala que uma fonte de corrente, uma fonte de tensão ideal tem resistência interna igual a zero. Por isso que eu substituo uma fonte, no caso aqui, né? Eu estou só com essa fonte de corrente aqui, de tensão aqui, né? Para eliminar o efeito dela, eu substituo ela por um curto-circuito. Curto-circuito. Já uma fonte de corrente real, né? Para ela se aproximar de uma fonte de corrente ideal, eu teria que aproximar, essa resistência interna dela teria que ser igual a infinito, né? Então, como a resistência deveria ser infinito, para eu eliminar o efeito da fonte de corrente aqui, né, no meu sistema, eu abro o circuito, né? Porque quando eu abro o circuito, essa resistência aqui é infinita para a fonte de corrente. E para a fonte de tensão, quando eu curto-circuito aqui os terminais, essa resistência aqui é igual a zero, tá? Então, resumindo, se for fonte de tensão, eu fecho o circuito, curto-circuito. Se for fonte de corrente, eu abro o circuito, né, resistência infinita. Tá? E aqui, de novo, né, a aplicação do princípio da superposição, né? Resumindo a história, né? Se eu tenho um circuito elétrico aqui, com duas fontes, podiam ser mais, né? Uma fonte V1, uma fonte V2, eu posso subdividir esse problema em duas partes. Considero primeiro só o efeito da fonte V1 e curto-circuito a fonte V2, porque é a fonte de tensão. Depois, considero só o efeito da fonte V2 e curto-circuito minha fonte de tensão V1. Eliminei o efeito da fonte de tensão V1. Se eu souber a solução aqui para cada parte dessa aqui, né, menor, eu sei a solução para a parte maior, porque seria a soma desses efeitos. Né? Por exemplo, se eu quisesse achar essa tensão aqui, ó, Vx, eu acho o Vx aqui nesse circuito mais simples, chamo ele de Vx'. Acho o Vx duas linhas aqui no circuito mais simples também, só com o efeito da outra fonte, e sei agora que Vx é Vx' mais Vx duas linhas. Dúvida, gente? Vamos partir para o exemplo? Então, esse exemplo aqui, depois a gente faz mais outro. Né? Esse exemplo aqui é tirado do livro lá do Bolestar, né? Que está tá lá no plano de ensino nosso, né? Como referência, a principal referência nossa. Então, olha ali, ó. Eu tenho um circuito que tem uma fonte de corrente de 9 A e uma fonte de tensão aqui de 36 volts.
certo? Então, como é que eu resolveria aqui esse circuito? Pelo método da superposição, método não, pelo teorema da superposição, para eu encontrar aqui, por exemplo, né, a corrente que desce aqui por esse resistor de 6 ohms, ó. Isso que eu quero achar. Eu posso subdividir meu problema em dois, então, né, pelo teorema da superposição. Eu posso, primeiro, avaliar só o efeito da fonte corrente. Então, o que eu faço para eliminar o efeito da fonte de tensão? Curto-circuito a fonte de tensão, tá? Então, para esse circuito mais simples aqui, ó, como é que eu encontro aquela corrente que desce aqui, ó, em 6 ohms, que eu vou chamar de X', né? Não preciso usar método nenhum aqui, faço associação de resistências, né? A resistência equivalente entre 12 está em paralelo com 6, né? Vai dar 4 ohms. É só fazer a multiplicação sobre a soma. 4 ohms. Então, eu consigo descobrir qual que seria a diferença de potencial aqui que está sobre essas resistências, né? Que estão em paralelos, têm o mesmo potencial sobre elas. Eu chamei de VFC. Seria a resistência equivalente vezes a V igual a RI, vezes a corrente, tá? Então, esse circuito aqui, ele foi simplificado por esse aqui, ó, para ficar mais claro, ó. 9 ampere. Aqui eu tenho minha tensão, que eu chamei de VFC. E aqui eu tenho a resistência equivalente, que eu achei de 4 ohms. Beleza? Se eu achei VFC, então é o quê? RI, 9 vezes 4, 36 volts. Então eu sei que aqui sobre essa resistência de 6 ohms, ó, elementos em paralelo têm a mesma diferença de tensão, eu tenho 36 volts. Sabendo isso, eu calculo em X, linha, né? Então, 36 dividido só pelo 6 aqui, né, do R2, eu tenho, então, 6 amperes descendo. Certo? Agora eu analiso o efeito só da fonte de tensão. Segundo passo. Então, o primeiro passo foi esse aqui. Efeito só da fonte corrente. Segundo passo, efeito só da fonte de tensão. Então, eu tenho que eliminar o efeito da fonte corrente. Para isso, eu abro a fonte corrente. Então, restou só essa malha aqui, ó. Só uma malha, né? Eu tenho 12 em série com 6, então eu tenho uma resistência aqui de 12 ohms. Para calcular qual que é a corrente e X duas linhas aqui, ó, seria exatamente a corrente dessa malha, tá? Então, essa corrente ali foi igual a 2 amperes descendo. Beleza? Então, aqui eu tenho 2 amperes. E aqui eu tenho 6 amperes. Então, com isso, né, como eu sei o efeito, qual que seria o efeito? Ah, não, aqui que eu quero descobrir. Aqui eu tenho 6 amperes. Como eu descobri o efeito individual aqui devido a cada fonte, eu sei descobrir qual que é o efeito do sistema completo, né, devido às duas fontes, seria a soma desses efeitos individuais. Então, a corrente que desce pela resistência R2 é 6 mais 2, 8 amperes. Então, aqui eu tenho 8 amperes. Né, se eu usasse um método das malhas ou dos nós para descobrir aqui, ó, vocês iam ver que realmente é 8 amperes. Para usar o método aqui fica fácil, porque, olha só, se eu aterro aqui, eu iria pelo método dos nós, né? Se aqui está aterrado, eu sei que aqui são 36 volts. Ó. Beleza? Então, basta usar a lei de Kirchhoff das... Vou chamar aqui de Vx, ó. Lei de Kirchhoff das correntes, para esse nó só aqui, ó. Eu ficaria Vx menos 36 dividido por 12 é igual não, tem mais uma corrente ali que sai, né? Mais Vx menos 0 sobre 6 igual a 9, corrente que chega. Tá? Multiplicando isso aqui por 12, fica um Vx menos 36. 12 dividido por 6 mais 2 Vx é igual a 9 vezes 12, 108. Então, ali eu tenho 3Vx. 3Vx igual a 144.
Vx igual a 48 volts. Se aqui é 48 volts, né? Qual a corrente que desce aqui sobre 6 ohms? Ix, 48 dividido por 6, 8 amperes. Tranquilo? Então daria para fazer pelo método dos nós, né? Que foi o que eu fiz aqui, não foi difícil. Ou daria para usar o teorema da superposição, subdividindo o problema em duas partes menores. Uma única atenção que vocês devem ter aqui é que não vale para potências, né? Então, o teorema da superposição ele é aplicável aqui só para as tensões e correntes, tá? Porque na hora que eu trabalho com potências, tanto analisando aqui, se eu tivesse fixado tanto a resistência quanto a tensão, né? Potência também podia ser V ao quadrado sobre R, tá? Esse termo ao quadrado aqui, né? Ele tira a linearidade aqui da minha equação. Então, o teorema da superposição não é aplicável, tá? Por quê? Na hora que você faz essa soma aqui, né, interna, o termo ao quadrado, você cai num produto notável aqui, né, esse termo aqui que vai tirar a linearidade do sistema, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. No mesmo teorema, no mesmo circuito anterior, né? Olha só aqui, ó. Eu encontrei a primeira corrente aqui, nessa resistência de 6 ohms. A primeira corrente que encontrei foi 6, considerando só o efeito da fonte de corrente, e a segunda corrente foi 2, considerando o efeito só da fonte de tensão, tá? Vamos calcular as potências, né? Devido a cada corrente, então, a potência é igual a RI ao quadrado, então ficaria 6 vezes 2 ao quadrado, 24 watts. 6 vezes 6 ao quadrado, 216 watts, tá? Ao passo que a potência realmente ali naquela resistência de 6 ohms, 6 ohms, a gente sabe que por ela desce uma corrente de 8 amperes. E 6 vezes 8 ao quadrado dá 384. Essa é a resposta certa. Se você somasse aqui as potências, considerando o efeito de cada fonte, né? 24 mais 216, está dando 240. É diferente, né, de 284. Tá bom? Então, aqui está a prova que o teorema não é aplicável à potência, só a corrente e tensão.